Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Hoje, neste vídeo, quero refletir com você. A justiça no Brasil precisa ser reformada? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse esse vídeo até o final. Peço também que se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a chegar a mais pessoas. Dando continuidade à série de vídeos sobre democracia, neste quinto vídeo, quero tratar de como fortalecer a democracia a partir de reformas que se realizem dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público. Que as instituições do Estado funcionam para a manutenção do status quo, ou seja, para a defesa dos interesses da classe dominante, isso nós todos sabemos. Mas nos últimos anos, esta defesa ela foi feita de forma bastante descarada. O Ministério Público e o Poder Judiciário, que legalmente não podem agir politicamente com o objetivo de perseguir um determinado partido político ou uma determinada liderança política, têm cometido esta ilegalidade de forma bastante contundente, atendendo interesses de outras forças políticas e de interesses econômicos do grande capital, tanto nacional quanto estrangeiro. As investigações da Lava Jato, ação conjunta do Ministério Público e de um juiz de primeira instância, com a complacência do STF, do TSE, do Conselho Federal do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e de um Congresso Nacional composto por canalhas da pior espécie e com apoio da grande mídia brasileira, conseguiu destituir uma presidente eleita democraticamente. Prender, sem provas, um presidente da República que deixou a presidência com uma aprovação superior a 80%. E também impediram que ele concorresse às eleições de 2018, quando as pesquisas apontavam que seria eleito presidente da República. Isto possibilitou a eleição de um presidente que ameaça constantemente o Estado democrático, que comete diversos desmandos, acumulando, nesses últimos 3 anos, uma centena de pedidos de impeachment que não tem prosseguimento no Congresso, porque, como disse, nós temos um Congresso com maioria de canalhas. Passadas as eleições, o STF, por maioria de votos, reconheceu que se cometeu diversas irregularidades no processo da Lava Jato, anulando, inclusive, todas as sentenças dadas ao ex-presidente Lula, mas o estrago ele já tinha ocorrido, com a eleição de um candidato que namora com práticas fascistas e que entregará ao próximo presidente da República um país em pedaços. A pergunta que fica é: o que fazer para que isto não se repita? Para que estas instituições não interfiram na política, ou seja, na democracia do país? É preciso que elas sejam democratizadas, ou seja, que a sociedade ela tenha um papel ativo na fiscalização e controle destes órgãos. Como fazer isso? É importante que a sociedade debata uma reforma do judiciário para que ela seja mais ágil em suas decisões e que ela também não seja utilizada como instrumento político em defesa ou contra partidos e lideranças políticas. Em 2020, o Brasil possuía a população carcerária de 800 mil detentos. Destes, cerca de 300 mil estavam esperando julgamento pelo crime cometido, ou seja, estavam em prisão preventiva. Segundo Gilmar Mendes, ministro do STF, existem pessoas presas há 12, 14 anos sem julgamento. Um verdadeiro absurdo. Se após o julgamento ele for considerado inocente ou tiver uma pena pequena, nada será suficiente para compensar tantos anos longe da família e das pessoas que ele ama. Isso, com certeza, deve fazer parte da reforma do sistema judiciário. A maioria desses casos são de pessoas pobres, pessoas sem educação formal e sem condições financeiras de pagar um bom advogado. A Defensoria Pública ela não tem estrutura suficiente para atender a grande demanda e os tribunais possuem poucos juízes para acelerar os julgamentos. Aliás, essa questão dos prazos também vale para os tribunais superiores, como, por exemplo, o STF. Ao pedir vistas em um processo que está em julgamento no pleno do STF, o ministro ele não tem prazo para apresentar o seu voto. Da mesma forma que, ao tomar uma decisão liminar, o ministro não tem prazo para tomar uma decisão definitiva, deixando aquela ação em suspenso. A falta de prazo ela é prejudicial para o processo de justiça porque ela pode manter uma irregularidade por muito tempo, beneficiando categorias ou setores da sociedade de forma proposital ou não. Outro aspecto que deve conter a reforma do judiciário é o combate à elitização
do sistema judicial. Isso deve começar com a seleção dos candidatos a defensores públicos, a promotores, procuradores e juízes. Acompanhando o que já ocorre nas universidades e em alguns órgãos públicos, deveria ser instituídas as cotas raciais, né, nos concursos públicos. Além disso, que os concursos tivessem provas com temas da realidade social e econômica brasileira, né, que por muitas vezes são causas também da realidade criminal em nosso país. Uma questão do racismo estrutural, do feminicídio, da LGBTQ-fobia e também da formação social e econômica do país. Além disso, que esses concursados passassem por um curso de formação sobre esses temas, né, e como, né, essas questões são tratadas pelo sistema judicial de outros países, ampliando aí o seu nível de conhecimento para que eles possam exercer de forma mais competente os cargos ao assumirem. Bom, já que estamos tratando da entrada dos profissionais do direito como servidores públicos, como então, né, deveria ser feita a escolha dos ministros do STF? Atualmente, o ministro do STF ele é escolhido pelo presidente da República, né, seguindo alguns critérios. Ele tem que ter entre 35 e 65 anos, ele tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico. O Senado, no entanto, ele deve aprovar o nome indicado pelo presidente da República em uma audiência com o pretendente ao cargo. Essa foi a forma que o legislador encontrou para dar um equilíbrio entre os três poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Esse cargo ele é vitalício e ele só se aposenta aos 75 anos de idade. Bom, nesse caso, existem três propostas distintas. A primeira, que os nomes fossem indicados pela Associação dos Magistrados, pela OAB e pelo Congresso Nacional. Indicaria-se aí 5 a 10 nomes, onde o presidente escolheria um entre esses nomes e o Senado, né, daria a sua aprovação ou não, né, em audiência, como já ocorre hoje. Uma outra proposta é que se acabe com o mandato vitalício, que o mandato de um juiz do STF ele tivesse 10, 12, 15 anos no máximo, né, como ocorre em vários países da Europa. Na Alemanha, por exemplo, esse mandato é de 12 anos. E por último, e talvez mais importante, um controle maior do sistema de justiça, que deveria ser feito, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, mas que pela sua composição, né, ele termina assumindo muitas vezes uma postura muito corporativista. Atualmente, dos 15 membros do Conselho, 11 são juízes, 2 são procuradores e apenas 2 representando a sociedade civil, indicados pela OAB. Para que o Conselho ele cumpra realmente o seu papel de fiscalizador e de propositor, né, de melhorias para o sistema de justiça no Brasil, né, é necessário ampliar esse Conselho, né, com setores que participam, inclusive, do sistema judiciário, mas que não têm voz no Conselho. E também por instituições, como as universidades federais, que possuem, né, estudos e pesquisas sobre o sistema judiciário e que fariam muito bem, oxigenariam esse Conselho para que ele se tornasse um Conselho mais atuante. Se não fosse o corporativismo, né, emprenhado no Conselho de Justiça no Brasil, as arbitrariedades cometidas pelo ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, com grampos ilegais, utilizando de forma ilegal também a delação premiada, que foi, inclusive, denunciado por vários profissionais do direito em nosso país, né, o Brasil não teria passado pelo ataque que passou à democracia brasileira. Da mesma forma, é necessário nós aumentarmos a composição do Conselho Federal do Ministério Público, com indicações da sociedade civil e do Congresso Nacional, né, dentre os quadros que compõem, evidentemente, o Ministério Público Federal. O Ministério Público é uma instituição de muito poder, poder que não foi dado pelo povo e sim pelo Estado. E como uma entidade do Estado, é necessário também que ela tenha mecanismos, né, de controle e de fiscalização, para que não ocorra o que ocorreu, né, no processo da Lava Jato, onde o Ministério Público perseguiu claramente, né, um partido político e lideranças políticas, em benefício, é claro, de outros partidos, de outras lideranças. Isso ocorre também no processo eleitoral, né, quando um promotor público entra com uma ação contra um determinado candidato sem provas, e aí ele prejudica, né, esse candidato e, consequentemente, beneficia outros candidatos. Isso interfere na democracia brasileira e isso não é uma coisa aceitável. Os promotores e procuradores que realizam tais ações, eles devem responder por danos morais, por exemplo, ao acusar um determinado candidato de corrupção, sem prova, né, só para beneficiar o candidato concorrente.
Neste caso, muitas vezes, a inocência do candidato acusado ela só é comprovada após as eleições e isso pode ter causado a sua derrota no processo eleitoral. Este promotor ele deve responder por seus atos, pois tal ato interferiu num processo democrático quando ele não possuía provas do delito cometido pelo candidato, com claro intuito, né, de beneficiar o candidato concorrente. Uma proposta ainda em relação ao funcionamento do Ministério Público seria a de instituir, como ocorre na França, a figura do juiz de instrução, né, que coordenaria o trabalho realizado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. E, ao final da investigação, entregaria a um outro juiz, né, os autos para que ele pudesse realmente julgar o processo. Desta forma, acreditam os defensores desta proposta, haveria um controle maior dos atos do Ministério Público e da Polícia Federal, porque ela seria acompanhada por um juiz de instrução e os autos desse processo iriam para um juiz isento, que não participou, né, do processo investigativo. O objetivo desse vídeo não é trazer uma receita completa sobre a reforma do judiciário, mas de trazer para o debate algumas ideias que são debatidas, discutidas entre os profissionais do direito e que apontam, né, para uma justiça mais democrática, uma justiça menos elitista, uma justiça mais célere, né, e que ela seja menos seletiva, né, nas demandas que ela recebe no seu dia a dia. Se você tem outras sugestões ou críticas sobre este tema, aponte aqui, né, nos comentários e, quem sabe, né, essas suas críticas possam servir de subsídio para que a gente faça um outro vídeo sobre esse tema. É isso, eu não vou mais me estender, espero que tenha contribuído para a sua reflexão. Este é o 5º vídeo da série sobre democracia. Ao final desse vídeo aparecerá aqui 2 vídeos que você pode assistir, apenas dar um clique sobre ele, que terão a ver com esse tema que nós debatemos hoje aqui. Bom, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, dê um like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você quiser nos dar mais apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para que o YouTube lhe comunique o lançamento de um novo vídeo. Um grande abraço e até o próximo sábado.